E as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo. No Brasil, mata 350 mil pessoas por ano. Mas como reduzir esse dado e tratar melhor a população? Quem responde a partir de agora é o cardiologista Ricardo César, que é parceiro de uma fundação que aumentou o atendimento a usuários do SUS aqui no estado. Doutor Ricardo, inicialmente, boa tarde, muito obrigado pela participação. São números que refletem, na sua opinião, o quê? Por que ainda temos tantas pessoas morrendo de doenças cardiovasculares? Obrigado, Oscar. Boa tarde. Eu que agradeço o espaço, porque seguramente nós vamos falar um pouco até da participação da população nisso. Infarto, como você falou, é o que está matando. O chamado mundo civilizado não é diferente no Brasil, não é diferente aqui em Alagoas. Então, é muita gente morrendo, mas é uma doença que tem cura, que tem tratamento. Só que ela é tempo dependente, ela precisa que o paciente tenha acesso às tecnologias curativas num período muito curto de tempo. Mas é um problema de grande importância, porque não apenas, infelizmente, mata muito, como inviabiliza para o trabalho, Oscar. Agora, doutor Ricardo, tem muito a ver com o estilo de vida? É um tipo de problema relacionado diretamente ao estilo de vida das pessoas? Total relação. Infelizmente, o infarto ele aparece numa relação muito ligada ao estresse e, naturalmente, ao que a gente chama de fatores de risco. Diabetes, hipertensão arterial, sobrepeso, falta de exercício físico, aumento de colesterol, triglicerídeos, etc. Mas o papel do estresse é muito grande. Não à toa que cada vez mais as pessoas infartam mais e mais cedo. Né? Antes, eu estou aqui com uma mensagem de um paciente ontem de 38 anos de idade. 38 anos, então, veja só. Para você ver como a coisa está complicando. No Brasil, inclusive, ele ocorre até quase que uma década antes dos americanos. E, infelizmente, o AVC, que é outra chaga, ocorre ainda antes do infarto, quando no primeiro mundo, no chamado primeiro mundo, ele acontece 10 anos depois. E isso é porque não se trata bem a hipertensão arterial, nem se controla outros fatores de risco. E, naturalmente, o estresse aí tem um campo propício para fazer a doença coronariana aparecer. E principalmente porque alguns fatores, né, eles são imperceptíveis, não tem... Por exemplo, o senhor falou sobre a hipertensão. Tem muita gente que tem problemas, né, de pressão e sequer sabe ou se cuida em relação a isso. O fato de algumas das características serem assintomáticas torna ainda mais perigosa essa situação? Perfeito, é exatamente isso. A doença coronariana, ela em grande parte das vezes é silenciosa, então isso é um problema. Mas aqui eu já faço até um alerta a quem está em casa, que dor no peito é sinal de problema sério. Então, teve dor no peito, tem que procurar o atendimento médico. Agora, algumas vezes ela é silenciosa e para isso que serve a ida, o famoso check-up, ou a ida ao clínico geral ou ao cardiologista. A hipertensão arterial, como você bem chamou a atenção, é um exemplo disso. Doença silenciosa, mas que afeta os vasos sanguíneos e com isso predispõe à aterosclerose, que é a formação de placa de gordura nas artérias e que, em algumas vezes, infelizmente, leva a uma obstrução total, que é o infarto. Então, é preciso esse cuidado. Doutor Ricardo, a gente falava aqui fora do ar sobre a tecnologia, né, em favor do tratamento. Né? O senhor mostrava um sistema que o senhor está utilizando, né, que praticamente cria uma rede, né, de contatos entre profissionais da medicina. Que tecnologia é essa, doutor Ricardo? Esse é um programa que nós trouxemos aí nesse programa, hoje já é um programa, não é mais um projeto em parceria com o governo do estado, a formação de uma linha de cuidados para o infarto agudo do miocárdio. Isso é necessário porque sem o diagnóstico e sem o diagnóstico precoce, nada adianta a alta tecnologia estar disponível. É preciso que lá na ponta, lá no interior, lá na UPA, o médico tenha o instrumento para dar o diagnóstico de infarto. E isso, felizmente, é feito de maneira relativamente simples. É uma consulta médica e um eletrocardiograma. Ora, é importante que esse eletrocardiograma seja disponibilizado e laudado de uma forma muito rápida. Tecnicamente, é impossível, em qualquer parte do mundo, você ter um cardiologista em cada ponto de atendimento. Então, para isso, a telemedicina entra de uma forma muito marcante. Então, o que nós estamos fazendo aqui no estado é exatamente equipar as UPAs. Já fizemos isso em Delmiro Gouveia, Arapiraca, Coruripe, São Miguel dos Campos e aqui no Benedito Bentes e no Trapiche. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um laudo dado em coisa de 3 a 5 minutos. Então, é uma central que fica responsável por fazer o exame, laudar esse exame. E, na sequência, mandar SMS, mandar alarmes para algumas pessoas. No caso, eu coordeno, mas tem o pessoal do SAMU, das UPAs, do próprio HGE, bombeiros, etc., que recebem, através de um grupo de WhatsApp, todas as informações daquele paciente. E aí, ao invés de você ter só um único médico cuidando dele, você tem um grupo daqui e de fora, inclusive com 0800
com o cardiologista disponível 24 horas por dia para tirar dúvida, que nem tem sido utilizado porque o próprio grupo da Fundação Cordial tem dado esse suporte aqui no Estado, junto com o pessoal do HGE, tem muita formação. Então, esse grupo passa a discutir aquele caso, naturalmente a qualidade da medicina, a rapidez do diagnóstico e também do tratamento é muito maior. E isso tem representado já nesse primeiro ano, já um impacto até em mortalidade. Então, os pacientes atendidos nesses sistemas, eles têm apresentado uma mortalidade excepcionalmente mais baixa. Então, isso é algo que anima demais. E é um sistema extremamente interessante. O doutor Ricardo me mostrava que o senhor recebe informações, pegando como exemplo esse paciente de Curitiba, de 38 anos, né, tem um telefone de contato direto com a pessoa que fez o exame. Né, vocês disponibilizam também a foto do exame que foi feito, né, do eletrocardiograma. Isso, em alta definição. Né, em alta definição, ou seja, né, mentes em conjunto tendem a funcionar ainda melhor. Melhor. E cria até uma coisa muito interessante, Oscar, que é assim, mesmo que aquele paciente, porque demorou a chegar lá na UPA, ou porque não houve uma condição de trazê-lo rapidamente para o HGE para fazer a angioplastia, mesmo esse paciente, que a gente também acompanha, tem apresentado uma mortalidade menor, mostrando que há um ganho periférico da alta qualidade da medicina, porque evidentemente que uma pessoa praticar um ato médico sabendo que isso vai ser revisto por um grande grupo, naturalmente que coloca ali vamos dizer assim, uma responsabilidade maior. E o fato concreto é que esses pacientes, mesmo aqueles que não são submetidos ao implante de stent, ao tratamento da angioplastia, do infarto pela angioplastia, têm apresentado melhores resultados na evolução, mostrando que realmente a forma de tratar em grupo, com várias pessoas analisando, tem sido proveitosa para o cidadão. Né? Mudança de hábito, gente. Prática de exercícios físicos, uma melhor alimentação, combate efetivo ao tabagismo, né? E tentar desestressar, né, doutor Ricardo? Esse ritmo acelerado de vida não vale a pena, porque ele compromete diretamente a saúde. A gente está falando sobre vida. Então, tudo que a gente puder fazer para preservar a vida de pessoas e a nossa, que a gente faça, que a gente mude o nosso estilo, né, doutor Ricardo? Perfeito. Inclusive porque não é a questão, você bem citou, a questão da morte. Mas o infarto, quando ele não mata, ele muitas vezes inviabiliza para o trabalho. Sobretudo se a ação for uma ação mais física, for um trabalhador mais do campo, por exemplo. Né? Então, é um impacto pessoal e familiar e até em termos de saúde pública e vamos dizer assim, de impacto mesmo socioeconômico muito grande. Agora, você chamou bem a atenção a questão do estresse, e isso é muito difícil. O que a gente tem aconselhado, Oscar, é que além desses cuidados, a prática de exercício, sempre que possível, é uma maneira até de você também combater o estresse e de você melhorar a harmonia do corpo de maneira geral. Controlar bem a pressão arterial, o cigarro realmente é uma droga que tem que ser combatida porque o malefício à saúde, não só cardiovascular, mas também em relação ao pulmão, em relação a câncer, de uma maneira geral, tem que ser evitado. E um estilo de vida mais saudável, né? Uma alimentação. Agora, uma coisa que eu preciso alertar a população, porque agora o Estado disponibiliza esse tratamento da angioplastia, é que ele é tempo dependente. Então, a gente tem perdido muitos pacientes que demoram a acessar a UPA. Por quê? Porque ele acha que a dor pode ser gases, pode ser uma outra coisa qualquer, espera às vezes um filho chegar do trabalho para poder levá-lo à unidade hospitalar. Não pode ser feito assim. Dor no peito é um sinal de alarme grande, grave. Teve dor no peito, tem que procurar a unidade hospitalar mais próxima. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente. Eu que agradeço o espaço. São 17h50 e cuidar da vida, gente, cuidar da saúde mesmo, né? Você perdeu uma pessoa que você ama, perdeu um ente querido, e se pode ser evitado, né? Então, que a gente faça o possível para evitar.